Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai ver quais são as posições relativas entre duas retas e como é que a gente faz para verificar essas posições aí, tá? Então para fazer isso a gente vai começar aqui fazendo um esboço do nosso plano cartesiano, tá? Que é onde a gente vai estar fazendo o estudo dessas retas aí, tá? Então aqui tendo o eixo das abscissas, o nosso eixo X, aqui o nosso eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? E aí vamos considerar que a gente tem duas retas aí, né? Vamos supor que a gente tem aqui R1, tá? E vamos considerar aqui uma segunda reta que eu vou chamar de R2, tá? O que essas retas elas podem ser? Elas podem ser ou paralelas ou concorrentes, tá? Vocês sabem que se elas são paralelas, elas nunca vão se cruzar. E se elas forem concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, tá? Pelo meu desenho aqui, não dá para saber, tá? A princípio parece que elas são paralelas, mas quem me garante, né, que elas não vão se encontrar aqui mais adiante, tá? Então não dá para saber só olhando para a figura, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que se certificar disso aí. Como é que a gente vai fazer isso? Olhando para esses ângulos aqui, tá? Caso esse ângulo aqui seja o mesmo que esse ângulo aqui, tá? O ângulo de inclinação da reta R1 seja o mesmo ângulo de inclinação da reta R2, então elas vão ser, sim, paralelas, tá? Se esses ângulos de inclinação aqui forem diferentes, então as nossas retas elas vão ser concorrentes, tá? Então eu sei que para a minha reta R1 ser paralela à minha reta R2, tá? Os ângulos de inclinação delas têm que ser congruentes, tá? Tem que ser o mesmo ângulo de inclinação para as duas. Ou ainda, né, se tratando de reta, fica mais fácil para mim olhar para o coeficiente angular, tá? Então, se elas são paralelas, eu sei que elas vão ter o mesmo ângulo de inclinação e, portanto, elas vão ter o mesmo coeficiente angular, tá? Então, os coeficientes angulares dessas duas retas vão ter que ser iguais, tá? Então, se a reta R1 é paralela à reta R2, então os coeficientes angulares delas têm que ser iguais, tá? Existe um caso, tá? Que a gente tem que ficar um pouco esperto. Às vezes, tu olha lá para uma equação, para as equações de duas retas, e elas têm, de fato, os mesmos coeficientes angulares, só que elas podem ser coincidentes, tá? Tem que ficar esperto, porque duas retas coincidentes também têm o mesmo coeficiente angular, tá? Daí é interessante, para saber se elas não são coincidentes, olhar por coeficiente linear, tá? Porque duas retas coincidentes, além de ter o mesmo coeficiente angular, também vão ter o mesmo coeficiente linear, tá? Vão passar pelo mesmo ponto aqui no eixo Y, tá? Se você olha para a equação e vê que os coeficientes lineares são diferentes, então elas são paralelas e não coincidentes. Certo, galerinha? Bom, e caso os meus coeficientes angulares, tá, sejam diferentes, então elas vão ser concorrentes. Então, se a reta R1 é concorrente a R2, então o coeficiente angular da primeira tem que ser diferente do coeficiente angular da segunda reta, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente verificar se elas são paralelas ou concorrentes. Tudo bem, galerinha? A segunda maneira da gente estar fazendo isso aí, tá? Que dá pra gente saber se elas são paralelas ou concorrentes, e é uma forma que funciona bem também, tá? A gente resolvendo um sisteminha de equações, tá? Então, imagine o seguinte, que a minha reta R1, tá? Então, a minha reta R1 aqui, ela tem a equação geral como sendo A1x mais B1y mais C1 igual a zero, tá? Isso aqui
é a equação geral da minha reta R1, tá? E aí a minha reta R2, ela vai ter a equação A2x mais B2y mais um certo C2 igual a zero. Pegando as equações gerais dessas duas retas aí, tá? Então, essa que é a equação geral da minha reta R1, essa que é a equação geral da minha reta R2, tá? Se eu pegar aqui e resolver um sisteminha de equações aqui com essas duas equações, tá? São duas equações com duas incógnitas aqui, né? Então, esse sistema ele pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou ainda impossível, tá? E o que isso significa? Bom, se o sistema for possível e determinado, tá, galera? Se o meu sistema for SPD, sistema possível e determinado, quer dizer que ele só tem uma única solução, tá? Se ele só tem uma solução, tá? Significa que as retas são concorrentes, tá? Então, R1 e R2 são concorrentes. Tá? Então, se esse sistema só tem uma solução, as minhas retas elas vão ser concorrentes. E a solução do meu sistema, tá, vai representar as coordenadas do ponto de intersecção dessas duas retas aí, ok? Então, sistema possível determinado, as retas são concorrentes, a solução serão as coordenadas x e y do ponto onde elas se cruzam, tá? Caso o meu sistema seja possível, porém indeterminado, tá? O que acontece? Esse sistema ele vai ter infinitas soluções, tá? Se ele tem infinitas soluções, R1 e R2 são coincidentes, tá? Coincidentes, tá? Ou seja, todos os pontos de uma também são pontos da outra, tá? E por último aqui a gente pode avaliar se o sistema for impossível, tá? Então, deixa eu fazer um remendo aqui. Se o nosso sistema for impossível, tá? O que a gente vai ter? Que R1, se me permitem, tá? Então, se o sistema é impossível, tá? Então, a reta R1 vai ser paralela à reta R2, certo? Por quê? Porque se o sistema é impossível, não há nenhuma solução. Então, não tem nenhum ponto em comum entre essas duas retas aí. Certo, galerinha? Então aqui as formas que vocês podem utilizar para verificar as posições relativas entre duas retas no plano, ok? Bom, vamos fazer um exemplo com números, né? Um exemplo prático aí para a gente ver se pegamos o jeito, ok? Então, vamos fazer assim. Beleza? Então, como é que a gente poderia fazer isso aí, tá? Então, eu vou fazer do jeito que eu julgo um pouquinho mais complexo, tá? Vamos fazer resolvendo o sisteminha de equações aqui. A gente já tem as duas equações, tá? A gente pode se utilizar desse método. Então, vamos montar o sisteminha aqui. A minha primeira equação seria x menos y menos 3 igual a zero. A segunda equação vai ser menos 2x menos 2x mais y mais 4 igual a zero, tá? Resolvendo este sisteminha aqui, tá, galera? Fazer por adição, tá? Tem um menos y aqui e um mais y aqui. Então, ficaria o seguinte, x com menos 2x vai ficar menos x, certo? Aqui menos y com y vai ficar zero, tá? Então mais zero. Menos 3
com 4 vai ficar 1. 1 mais 1 igual a 0, tá? Dessa equaçãozinha aqui, a gente tira que menos x é igual a menos 1, ou ainda que x é igual a 1, certo? Então, encontrei o valor de x aqui, ok? Agora eu vou encontrar o valor de y, tá? Então, vou pegar esse valor de x e substituir em uma das equações aqui. Vou pegar a primeira equação ali, x menos y menos 3 igual a 0, tá? E eu vou substituir esse valor de x igual a 1 aqui. Aí vai ter assim, 1 menos y menos 3 igual a 0, tá? E aí a gente tem o seguinte, que menos y, tá? Tinha 1, gastou 3, ficou devendo 2, né? Menos y menos 2 igual a 0, tá? E aí a gente teria que menos y é igual a 2, ou ainda que y é igual a 2, menos 2, perdão, tá? Então, aqui seriam os valores de x e de y que satisfazem essas duas equações. Certo, galera? Bom, o que a gente pode concluir? O sistema, ele é possível, é determinado, tá? Tem solução, x igual a 1 e y igual a menos 2, portanto, as duas retas, elas são concorrentes, tá? Então, R1 é concorrente a R2, certo? E o ponto onde elas se encontram, onde elas se intersectam, é o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 2. Certo, galera? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!